E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai tratar de grau de pureza. Nós vamos falar de como fazer cálculos de preparo de soluções, levando em conta o grau de pureza dos reagentes. Também vamos fazer duas simulações de preparo de soluções usando um reagente fictício em que a gente pode visualizar as impurezas e definir quando é que a gente vai somar e quando a gente vai subtrair a massa relativa a essas impurezas. Mas antes, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam os vídeos e comentem. E também compartilhem, pois é muito importante para o nosso canal. Vamos lá? Pessoal, quando a gente vai fazer uma solução, seja um reagente líquido ou sólido, um dos elementos que a gente deve considerar nos cálculos é o grau de pureza desses reagentes. Os reagentes que a gente manipula no laboratório, no dia a dia, possuem impurezas que são relacionadas ao seu processo de obtenção, né? Então, se essas impurezas não forem descontadas da massa ou do volume utilizado para o preparo dessa solução, eles vão gerar um erro na concentração desejada, pois parte do que a gente pesa não é o reagente puro. Então, para facilitar a visualização de vocês, vamos fazer duas simulações com este reagente fictício aqui, que vocês estão vendo na tela aí no destaque. Eu preparei esse reagente utilizando miçangas de duas cores diferentes. Esse reagente fictício, ele tem um grau de pureza de 70%, ou seja, 70% de tudo que tem dentro daqui é reagente puro e estão representados pelas miçangas de cor laranja. E 30% são impurezas, representados pelas miçangas de cores variadas, que aqui tem azul, roxinho e tudo mais. Obviamente, gente, que na vida real, dentro de um laboratório, a gente não consegue visualizar essas impurezas, nem tampouco separar as impurezas, né, desses reagentes puros. Pois esses reagentes que a gente usa no cotidiano são misturas homogêneas, com moléculas de tamanho infinitesimais, ok? Então a gente não enxerga e nem separa as impurezas. Por isso, temos que conviver com elas, não é verdade? Então, qual é o nosso problema aqui no vídeo de hoje? A gente precisa pesar 10 gramas de um reagente puro para preparar uma solução. Mas o nosso reagente fictício, esse cara aqui, não é puro. Existem 30% de impurezas aqui, como a gente pode ver, certo? Então, o técnico vai ter que considerar essa impureza pesando uma massa maior para que ele obtenha 10 gramas de reagente puro e não 10 gramas de reagente puro e mais as impurezas. Aqui, então, trataremos a primeira situação que nós vamos simular. O técnico esqueceu de considerar as impurezas e pesou 10 gramas do reagente fictício. Vamos realizar a pesagem dessas massas, então, desses 10 gramas, ok? Aqui eu tenho uma balança semi-analítica que já está estabilizada, zerada, limpa com aquele pincelzinho ali e nivelada, ok? Então, o que nós vamos fazer é pesar esses 10 gramas e depois de pesar essa massa, ok? Eu vou parar o vídeo, nós vamos separar e vamos pesar individualmente o que é reagente puro e o que é impureza, tá? Para fazer essa pesagem, eu vou usar um bekerzinho de 100 ml, ok? Vou botar aqui na balança, vou zerar a balança, né, para desconsiderar a massa do beker e vou proceder à pesagem de 10 gramas deste reagente fictício aqui. Obviamente, né, pessoal, isso aqui são miçangas, elas têm uma massa muito maior do que um reagente, enfim, né, o particulado dela é grande, né, então pode ser que eu não consiga pesar aqui 10 gramas exatas, né, mas vou tentar chegar aqui o melhor possível dentro dessas 10 gramas. Tá? A balança está zerada, e então vamos começar a pesar as 10 gramas.
certo? 3, 6, 8, quase 9. Aí aqui tem que ir mais devagarito, né? 9,30, 9,87, 9,90, 92, 95, 96, 99. Vamos ficar com 9,99? Porque se eu botar uma miçanguinha a mais, pode ser que fique pior do que esse errinho aqui, tá? Então, eu pesei 9,99 gramas do reagente impuro que está aqui nesse becker, ok? Tá aqui. Agora eu vou parar o vídeo e nós vamos separar essas miçangas por coloração para a gente ter o reagente puro e a impureza para a gente posteriormente pesá-los e ver qual é a diferença, tá bom? Bom, pessoal, depois de um bom tempo aqui, porque não é fácil separar essas miçanguinhas, nós temos então o reagente puro e as impurezas. Como vocês podem ver, parte do que foi pesado não é reagente puro, certo? É impureza. Mas que repercussão vocês acham que isso dá na concentração da solução? Ela vai ser menor que a concentração desejada, pelo simples fato de que eu não tenho 10 gramas de reagente puro aqui dentro. Eu tenho uma massa menor de reagente puro e uma outra massa de impurezas, certo? Agora, a gente vai pesar essa quantidade aqui de reagente puro e de impurezas, né? Vamos pesar então cada proporção e comparar a massa dessa porção com o grau de pureza do reagente, cuja informação está ali no rótulo do reagente fictício, tá bom? Então, para pesar, eu vou usar esse becker maior aqui, coloco na balança, aperto na tara para desconsiderar a massa e vamos começar a pesar então o nosso reagente puro. Ok? Vou colocar ele aqui. Lembrem que inicialmente nós tínhamos 9,99 gramas, certo? Ok. 6,95, ok? Então 6,95 daquelas 10 gramas que o técnico pesou, pensando que tinha reagente puro, apenas 6,95 são de reagente puro. O resto são as impurezas, que aí nós vamos pesar aqui para vocês verem, tá? Vamos lá, bota de novo, tá zerado, então não precisa apertar no tara novamente. Vamos colocar aqui as nossas miçanguinhas que representam as impurezas. 3,01, certo? Deveria ser 3,04, eu devo ter perdido uma miçanga que outra aí na separação, tá? Mas a ideia é vocês perceberem que aqui eu tenho em torno de 3 gramas, certo? De impureza e em torno de 7 gramas do reagente puro, ok? Então, como a gente vê, tudo que o técnico pesou tem 7 gramas de reagente puro e 3 gramas de incerteza. Como podem ver, o nosso valor de referência para o preparo dessa solução é 10 gramas de reagente puro. Se o técnico pesa 10 gramas daquele reagente fictício ali, ele vai estar preparando uma solução com uma concentração menor que a concentração que ele precisa, certo? Porque 7 gramas apenas eu tenho de reagente puro aqui. Agora, nós vamos então à nossa segunda simulação.
o técnico prepara a solução considerando as impurezas do reagente. Esse fictício, né, que a gente está trabalhando. Então, nesse caso, como eu já falei antes, a gente vai ter que pesar uma massa a mais de 10 gramas para ter 10 gramas de reagente puro. Mas como é que a gente sabe quanto que a gente deve pesar? Para saber, nós vamos nos valer do conceito de porcentagem. Se eu tenho um reagente com um grau de pureza de 70%, significa que a cada 100 gramas deste reagente aqui, eu tenho 70 gramas do reagente puro e 30 gramas de impureza, certo? Então, olhem na tela aí a proporção que eu preparei para vocês. 100 gramas do meu reagente impuro, a cada 100 gramas do meu reagente impuro, eu tenho 70 gramas do meu reagente puro, né? Isso é o que a porcentagem está me falando. Quantos gramas do reagente impuro eu vou precisar para ter 10 gramas do meu reagente puro? Se vocês fizerem essas contas aí, o resultado vai dar 14,28 gramas. Ou seja, em 14,28 gramas deste reagente impuro aqui, eu vou ter as 10 gramas do reagente puro que eu preciso para preparar a minha solução. Ok? Agora, então, eu vou pesar esses 14,28 deste reagente fictício aqui e vou separar ele para vocês verem o quanto tem de reagente puro e o quanto tem de impurezas nesta nova amostra que eu estou produzindo aqui. Vamos lá? Então, para fazer isso, eu vou deixar esses aqui de lado, ok? Vou pegar um novo becker de 100, porque agora eu tenho que pesar em torno de 14,28 gramas, tá? Novamente, né, gente, tô trabalhando com miçangas, talvez eu não consiga chegar nesse valor absolutamente exato, né? Mas a gente não está preparando uma solução padrão aqui, né? Estamos trabalhando com miçanga, balancinha semianalítica, então vamos dar o rigor analítico quando é preciso ter o rigor analítico, ok? Então vamos lá, tá zerada a balança, tá ok, eu vou pesar em torno de 14,28 gramas agora, ok? Vamos lá. Oito, 12, vamos mais devagarito aqui, 13, 9, 14, 18, 20, 14,33, 14,30, passou, legal, mas vamos lá. Vamos lá, 14h34. Agora, então, pessoal, eu vou parar o vídeo novamente para proceder à separação dessas miçangas por cor e já volto, tá bom? Bom, pessoal, voltando aqui depois de muito mais tempo, porque foi difícil separar, né, essa quantidade de miçangas, tá? Aqui está o meu reagente fictício já separado, tá? Vamos pesar cada porção para ver quanto é que tem? Então vamos lá. Para fazer isso, eu vou pegar de novo o meu becker de 250, certo? Lembrem que eu tinha 14,34, é isso? Aí eu vou apertar no zero aqui e vou pesar primeiro as miçangas laranjas que representam o meu reagente puro. Então vou colocar ela aqui. 10,16 gramas, tá? Tirando aqui então, vamos colocar aqui. Vamos também fazer as ressalvas necessárias, não é? Porque tem ar-condicionado ligado, então aqui esse ambiente não é um ambiente mais propício para fazer uma pesagem como essa, né? Teria que ter ali aqui uma capelinha para resguardar a balança de correntes de ar e tudo mais, tá? Então aqui 10,16, agora vamos pesar aqui a minha impureza, ok?
4,19, certo? Então, pessoal, voltando aqui, percebam que agora eu tenho 10,16 gramas de reagente puro aqui e 4,19 de impurezas. Desta forma, eu tenho a concentração que eu preciso, as 10 gramas do meu reagente puro. Então, galera, moral da história. Se eu preciso preparar uma solução pesando 10 gramas de um reagente puro, mas eu tenho um reagente que tem um grau de pureza de 70%, eu tenho que pesar uma massa maior do que essas 10 gramas para que eu tenha os 10 gramas de reagente puro, certo? Então, se eu pesar simplesmente 10 gramas deste reagente fictício para preparar a solução, sem considerar a minha impureza, eu vou ter em torno de 7 gramas do reagente puro e 3 gramas de impureza. Dessa forma, a concentração na minha solução vai ser menor que a concentração desejada, né? Por outro lado, se eu considerar as impurezas deste reagente e pesar em torno de 14 gramas deste reagente fictício, eu vou ter em torno de 10 gramas de reagente puro e aí sim a concentração da minha solução vai ser a que eu preciso, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar aquele joinha esperto que é muito importante para nós, tá bom? Até a próxima, pessoal!